O que o anticristo tem a ver com Jacó e Esaú? A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Shalom, shalom. Estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano. Hoje, na nossa Parashá Ketaná, vamos analisar um dos momentos mais tensos e proféticos de toda a Torá. O momento em que o patriarca Isaac foi enganado. A cena está em Gênesis 27. Isaac, velho e cego, quer abençoar seu filho primogênito. Ele pede para Esaú caçar uma caça. Mas Rebeca, que sabia da profecia, veste Jacó com as roupas de Esaú e coloca peles de cabrito em suas mãos e pescoço. Quando Jacó se aproxima, Isaac fica confuso. A percepção dele entra em conflito. Ele diz no verso 22, a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são mãos de Esaú. A tradição romanizada olha para isso apenas como uma história de esperteza. Mas vamos desentulhar o tesouro profético. Isaac representa a descendência de Abraão. Ele representa o portador da promessa. E ele estava diante de um dilema que define a nossa geração. Como identificar quem é o verdadeiro herdeiro quando a aparência não bate com o discurso? O que significa a voz de Jacó? A voz de Jacó é a voz da oração, é a voz do estudo da Torá, é a linguagem da aliança. Jacó era um homem que habitava em tendas, um homem íntegro. A voz dele falava de Deus. E o que significa as mãos de Esaú? As mãos de Esaú são mãos de caçador, mãos de violência, mãos do engano, mãos que desprezam a primogenitura por um prato de lentilhas, mas principalmente mãos que agarram o proibido. Veja o que a Torá nos conta sobre as obras de Esaú. Em Gênesis 26:34, Esaú tomou por mulheres a Judite e a Basemate, mulheres hititas, estrangeiras, idólatras. O texto diz que elas foram amargura de espírito para Isaac e Rebeca. E mais tarde, em Gênesis 28, quando Esaú vê que seus pais não gostaram das cananeias, o que ele faz? De raiva, de pirraça, ele vai e casa com outra estrangeira. As mãos de Esaú representam a mistura, representam a rebelião contra a instrução dos pais, representam a união com o paganismo. Agora, traga isso para hoje. Sutilmente, ligue os pontos. Nós vivemos cercados por um sistema religioso que é mestre em imitar essa dualidade. Eles têm a voz de Jacó, eles pregam bonito, eles usam o nome de Jesus, eles fazem votos, fazem campanhas, oram alto, cantam louvores que tocam a alma. O discurso é gospel, a liturgia é perfeita. Você ouve e diz, é Jacó, é povo de Deus, mas aproxime-se, sinta as mãos, olhe para as obras, as mãos são de Esaú, as práticas são pagãs. Eles se casaram com mulheres estrangeiras. A cultura do mundo. Eles misturaram o santo com o profano. Eles dizem que amam a Deus, vós, mas as mãos deles violam os mandamentos. Eles cantam sobre o cordeiro, vós, mas as mãos deles preparam festas de origem babilônica, como o Natal e a Páscoa de Ishtar. Eles têm a aparência de piedade, mas as mãos negam a eficácia dela, porque negam a Torá. Isaac foi enganado porque ele confiou no que ele sentiu, o tato, as mãos peludas, e ignorou o que a voz deveria ter alertado, ou melhor, ele ficou na dúvida. A profecia do fim dos tempos nos alerta sobre um engano muito maior que esse, um sistema que vai surgir falando como dragão, mas parecendo cordeiro, uma religião que terá toda a voz de Jacó, falará de paz, de amor, de Deus, mas cujas mãos farão as obras de Esaú. Perseguição, iniquidade e abolição da lei. Essa mistura, essa hipocrisia de falar como crente e agir como pagão não vai durar para sempre. Um dia, esse sistema que tem a voz de Jacó, mas as mãos de Esaú, será cobrado. A questão é, você sabe quem é o povo de Edom? Preste atenção e cuidado para você não assustar. Esaú vendeu seu direito de primogenitura para Jacó e lhe disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Gênesis 25:30. Por causa dessa frase, o nome dele mudou, de Esaú para Edom. E o que significa Edom em hebraico? Significa vermelho Adom. Esaú vendeu sua primogenitura, vendeu sua herança espiritual por um prato de comida vermelha. Ele se tornou o pai dos edomitas, o povo que vive pela espada, o povo que odeia Jacó.
Agora, pule para o futuro, para o dia do Senhor. Abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 63. O profeta vê alguém vindo de longe, alguém poderoso marchando na grandeza da sua força. E o profeta pergunta: quem é este que vem de Edom, que vem de Bosra com vestes tintas? E a pergunta continua no verso 2: por que está vermelho o teu traje e as tuas vestes como as daquele que pisa no lagar? O Messias responde: eu pisei o lagar sozinho, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes. Preste atenção na revelação. Quando Yeshua veio na primeira vez como cordeiro, ele derramou o seu próprio sangue para salvar os pecadores. Mas quando ele volta, como leão, ele vem para derramar o sangue dos inimigos de Deus. E quem são os inimigos? De onde ele vem vitorioso? Ele vem de Edom. Na profecia bíblica e na tradição hebraica, Edom é o código para Roma, é o código para o sistema religioso mundial que se rebelou contra a Torá. É o sistema de Esaú, que tem a aparência, mas vendeu a primogenitura. E qual é a cor desse sistema? Vermelho. Veja o Apocalipse. O dragão é vermelho. A besta de Apocalipse 17 é cor de escarlata, vermelho. A prostituta que monta na besta está vestida de púrpura e escarlata, vermelho. O falso Cristo, o sistema do anticristo, se veste da cor de Esaú, a cor do sangue, a cor da terra, a cor do profano. E Yeshua volta com as vestes vermelhas, não porque ele faz parte do sistema, mas porque ele esmagou o sistema. O sangue nas vestes dele é o sinal da vitória final de Jacó sobre Esaú. É o fim daquele que vendeu a herança, é o fim daquele que perseguiu o irmão. A religião moderna tenta pintar um Jesus que nunca julga, que aceita tudo, que tolera o pecado de Edom. Mas o Yeshua de Isaías 63 diz: o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Não existe redenção sem vingança contra o mal, para que Jacó, o remanescente fiel, seja salvo. Edom, o sistema apóstata, precisa ser julgado. Eles têm a aparência de piedade, mas as mãos negam a eficácia dela, porque negam a Torá. Isaac foi enganado, porque ele confiou no que ele sentiu, o tato, as mãos peludas, e ignorou o que a voz deveria ter alertado. A profecia nos alerta para uma religião que tem toda a voz de Jacó. Fala de paz, de amor, de Deus, mas cujas mãos fazem as obras de Esaú, perseguição, iniquidade e abolição da lei. Essa mistura, essa hipocrisia de falar como crente e agir como pagão, não vai durar para sempre. Fique atento ao alerta desta paraxá. Não confie apenas na voz, olhe para as mãos, olhe para a obediência. Se a voz é de oração, mas a mão é de transgressão, você está diante de Esaú e não de Jacó. Agora, vamos tratar do tema desta mensagem. O que o anticristo tem a ver com Esaú? O que as mãos de Esaú representam espiritualmente? Esaú é chamado em Hebreus de profano, alguém que despreza a herança sagrada, alguém que não tem aliança. As mãos de Esaú são mãos que trabalham contra a Torá, são mãos sem lei. E aqui está a conexão explosiva com a nova aliança. Quem é o anticristo segundo o apóstolo Paulo? Em 2 Tessalonicenses 2:3, Paulo o chama de o homem do pecado, ou em algumas traduções, o homem da iniquidade. A Bíblia hebraica chama-o de o homem que se separa da Torá. No grego, a palavra usada é anomos, a sem pas nomos, lei, o homem sem lei, o homem sem Torá. O falso Messias é a encarnação perfeita de Esaú. Ele terá a voz de Jacó. Ele vai falar como um líder religioso. Ele vai citar a Bíblia. Ele vai prometer paz. Mas as suas mãos, as suas obras serão anomia, serão contra a lei de Deus. Ele vai mudar os tempos e as leis, como Daniel profetizou. Ele vai dizer que o Shabat não importa, que as festas santas não importam, que você pode comer o que quiser e viver como quiser, desde que tenha fé. Essa é a religião de Edom. E Yeshua nos avisou exatamente sobre isso em Mateus capítulo 7. Ele descreve um grupo de pessoas que chegará no dia do juízo com a voz de Jacó perfeita. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor,
Porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22 a 23. Veja, a liturgia deles é impecável, a voz é bíblica, mas o que Yeshua responde? Ele olha para as mãos deles. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. No grego original, ergazomenoi tem anomian. Vós que trabalhais a falta de lei, vós que agis como Esaú. Edom, Esaú, é o sistema que parece irmão de Israel, mas que odeia os mandamentos de Israel. A religião moderna, que prega que a lei foi abolida, está preparando as pessoas para aceitarem o homem sem lei. Ela está treinando cristãos a terem a voz de Jacó, mas a usarem as mãos de Esaú. E quando o verdadeiro Esaú, o anticristo, chega em suas vidas, eles o abraçam porque as mãos deles são iguais. Não se deixe enganar pela voz. Olhe para as mãos. Se as mãos não guardam os mandamentos, se as mãos profanam o sagrado, não importa quão bonita seja a voz. É Esaú, é Edom, e o fim dele é a destruição. Muito bem, este é o tesouro de hoje. Se você quer ter mãos de Jacó, obediência, e não apenas voz de Jacó, se inscreva no canal e ative as notificações. E me diga aqui nos comentários, você já viu líderes religiosos com voz de anjo, mas com obras sem lei? Vamos continuar essa conversa. Shalom, shalom.